falar dos ecossistemas. O que é um ecossistema? Ecossistema, pessoal, é qualquer local onde eu consigo reunir seres vivos e não vivos se relacionando entre si. Então, eu posso ter um grande ecossistema, como uma mata, uma floresta, uma praia, um deserto. Eu também posso ter um pequeno ecossistema, como um simples aquário, por exemplo. Então, eu tenho um ecossistema, né? Aquele em que eu reúno seres vivos e não vivos. E ali existe uma dependência entre eles, uma relação entre eles, que pode ser harmônica e desarmônica. Dentre os elementos vivos, a ciência, a biologia chama de elementos bióticos, que são os seres vivos, né? Quais são esses seres bióticos? São os produtores, que são as plantas, né? As microalgas, também chamados de autótrofos. Os consumidores primários, como os herbívoros, consumidores secundários, como os carnívoros, os consumidores que comem de tudo, como os onívoros. A gente sempre fala para a criança isso e ela pensa que onívoro é aquele que come ovos. Não é, tá? Onívoro é aquele animal que come tudo, vegetal, carne, folha, legumes, tudo o que tiver ele come. Como nós, humanos, a maioria de nós somos onívoros. Decompositores, que são aqueles animais que não produzem o seu alimento, né? Que são chamados de heterotróficos e vão comer a matéria orgânica que está morta ou está em decomposição, como é o caso das bactérias, dos protozoários, né? Que vão se alimentar de fezes, urinas, vegetais que estão sofrendo a interferência do tempo, do clima, né? Os elementos abióticos são aqueles que não possuem vida, né? Que não tem célula. Lembrando que seres vivos têm célula. O que não tem célula, o que não é feito de célula, é seres abióticos. Como, por exemplo, o ar, o solo, a água, o vento, a luz, o calor, o clima, as pedras. Quando falo solo, falo minerais do solo, tá? Vapor de água, luz, calor, vento, tempestade, trovão, raio. Tudo isso são seres abióticos. E aí nós temos que estar muito atentos quanto a isso. Por quê? Os metais, né, eles são seres abióticos no ecossistema, eles não possuem células. Mas a madeira é biótico. Como assim, professora? A madeira é biótica? A madeira tem vida? É isso? Sim, pessoal. A madeira veio da onde? Da árvore, professora. E a árvore não tem célula? Sim, mas ela está morta. Sim. É um ser vivo que perdeu o metabolismo, perdeu a vida, perdeu a vitalidade. Não cresce, não se multiplica, porém, ele não deixou de ter célula. Lembra que a gente teve uma polêmica dessa na sala de aula? Eu falei com vocês, pessoal, ali naquele cemitério, existem cadáveres que deixaram de ter vida, mas não deixaram de ter célula. Os seus ossos ainda possuem células. Os seus cabelos, as suas unhas ainda possuem células. Não vira pedra. A parte da celular, a célula do osso, ela recebe cálcio. Então, ela endurece. Mas as suas organelas morrem, o seu citoplasma desaparece. Mas ainda continua resquício dessa célula que fica cristalizado pelo carbonato de cálcio, né? Que vai ali impregnar a parte dessa célula. Então, não deixa de ser vivo. Ele perdeu a vida, mas ele não deixa de ser vivo, certo? São seres vivos que não têm metabolismo nem vitalidade, mas são seres vivos. Então, uma madeira, uma mesa de madeira, é um ser vivo que perdeu a vitalidade, mas não é ser abiótico. Seres abióticos são aqueles que não possuem célula. Seguindo. Então, pessoal, componentes do ecossistema. Quais são os componentes dos ecossistemas? Acabei de falar. Os seres bióticos, que são os seres vivos, os diversos seres vivos,
E os fatores abióticos? Dos fatores abióticos, nós temos os fatores físicos e os fatores químicos, compostos de átomos, moléculas, elementos químicos. Os fatores físicos são feitos geralmente de energia, energia radiante do Sol, energia solar, energia luminosa, energia radioativa, energia eletromagnética. Todos eles vão estar no ecossistema. Lembrando que seres vivos precisam dos fatores abióticos. Os fatores abióticos não necessitam dos seres vivos para existir. Então, existe aqui uma relação de dependência. Se eu não tenho certos fatores químicos e físicos, logo eu não terei a existência de certos seres vivos. Seguindo. Nos seres vivos, eu posso, então, ter a classificação, e aí entra os 5 reinos, né? Em que eu terei animais, plantas, fungos, protistas, né? E, vamos lá, reino monera das bactérias, isso aí. Reino fúngeo dos fungos, protistas dos protozoários, animais e plantas. O ser humano, ele é um animal, né, dito como racional, às vezes eu duvido, tô brincando, é porque tem seres humanos que parecem que não pensam, que são piores que certos animais, né, mas o animal, ele existem os racionais, como os seres humanos, e os irracionais, que são aqueles que não raciocinam, né, que não pensam. Mas dos animais existentes na face da Terra, o ser humano, né, é o único que destrói, que é capaz de pôr em risco toda a vida do planeta Terra. Os animais e as plantas, eles têm uma relação de dependência, tá? E todos eles respiram. Então, por exemplo, o solo, ele respira. Mas em que sentido, professora? No sentido de o ar que está aqui na atmosfera penetrar no solo e levar oxigênio e outros gases para as raízes das plantas e para os animais que aqui vivem, como as minhocas. Quem vai fazer, né, essa passagem são os túneis construídos por formigas, por minhocas e outros seres que furam a terra, né? Mas geralmente o processo dito de respiração mesmo são aqueles que possuem célula, como é o caso do animal, faz respiração pulmonar, por pulmão, e a planta, que faz respiração celular, né? Lembrando que o animal também faz respiração celular, só que essa respiração ela está dentro de um processo maior, né, chamado de fotossíntese, em que produz alimento para a planta e a liberação e entrada de gases da folha, né, na planta. Então, qual a relação? A relação é o seguinte: os animais, no seu processo de respiração, eles jogam para fora o gás carbônico, né? O gás carbônico ele é o lixo dos seres vivos. É um gás tóxico para os seres vivos, por isso que eles eliminam, jogam na atmosfera. As plantas, por sua vez, elas necessitam do gás carbônico em um dos processos de realização da fotossíntese. E aí ela utiliza esse gás carbônico para produzir o seu alimento e devolve esse gás na forma de modificado, é claro. Ele entra na forma de CO2 e ele sai como O2. Ela devolve na forma de oxigênio para o ar. Lembrando que esse CO2, ele é importantíssimo para a planta produzir a fotossíntese. O C fica, que é o carbono, né, dentro das cadeias carbônicas dos alimentos que ela vai produzir. E o oxigênio, ele parte é devolvido para a atmosfera e parte retomado pela planta, volta para a planta, tá? Somente as algas é que liberam oxigênio para a atmosfera e não pega de novo. Então, o oxigênio que eu estou respirando agora e vocês também é proveniente das algas. 90% do oxigênio que está na face da Terra vem das algas e não das plantas terrestres. As plantas terrestres, aquele oxigênio que ela joga para fora na atmosfera
ela pega de novo durante a noite, tá? O processo de fotossíntese dura 24 horas. É um processo longo, complicado, que a gente não trabalha em detalhes com as crianças. A gente só diz que a planta, ela utiliza a luz do sol, elementos químicos que vêm do solo por meio das raízes, passa para o tronco, chega à folha, água que pode vir da chuva ou através das raízes. Então, ela mistura no interior da folha a luz do sol, o gás carbônico, a água, os nutrientes do solo, e durante 24 horas ela vai produzir o alimento dela por meio desse fenômeno chamado fotossíntese. Que existe a fase clara, que acontece de dia, em que ela vai estar, né, capturando esse gás carbônico, e a fase escura, né, lembrando que de dia ela vai liberar esse oxigênio para nós, e na fase escura ela vai pegar de novo e de volta esse gás oxigênio, se ele não foi utilizado, né, se ele estiver disponível aí ao redor dela. Seguindo, pessoal, os seres autótrofos e heterótrofos. Os seres autótrofos, eles produzem o seu próprio alimento, né? Então, eles não precisam comer outro animal. É o caso das plantas e das algas. Os seres heterótrofos, os seres heterótrofos, eles necessitam se alimentar de outros animais. Eles precisam comer algum ser vivo para obter energia. A gente só come, não é porque tem fome, é para produzir energia, é para ter uma substância química para que as nossas células façam energia, para que a nossa mitocôndria tenha algum material para produzir energia, energia elétrica de baixa voltagem, que vai fazer com que nós, no caso de humanos, nos movimentamos, ouvimos, falamos, pensamos, dormimos. No caso de plantas, essa energia vai ser responsável pela produção de novas folhas, frutos, galhos, sementes, né? Destruição de células velhas, renovação celular. Então, a gente precisa obter alimento, e eu obtenho alimento dessas duas formas. Ou eu produzo, como as plantas e as algas e as cianobactérias, ou eu como alguém, né? Eu vou me alimentar de alguém, como é o caso dos animais, peixes, mamíferos, aves, répteis. Eles precisam de se alimentar de alguém, eles não possuem essa capacidade de produzir o seu próprio alimento. Pois bem, existe um equilíbrio ecológico no ecossistema, tá, pessoal? E para esse equilíbrio acontecer, eu preciso que ocorra uma interação, tá? Ele depende de interação das trocas, das relações entre os seres vivos e o ambiente, tá? Os seres vivos respiram, eles vivem no solo, na água, eles obtêm o seu alimento, eles se aquecem com o calor do sol, eles se abrigam, eles reproduzem, eles morrem, eles se decompõem. As crianças, elas decoram muito o ciclo de vida, né? Que é que todo ser vivo nasce, cresce, amadurece, reproduz, né? Envelhece e morre. Lembrando que nem todo ser vivo completa esse ciclo, mas todos os seres vivos têm um ciclo. E para poder completar esse ciclo, eles necessitam disso, né? De solo, de água, de ar, de alimento. Eles precisam comer, eles precisam lutar pela sobrevivência, se esquivar de outro ser vivo que porventura queiram predá-lo, né? Pois bem, o que eu quero dizer com vocês é o seguinte, é que os animais, eles estão em constante interação. E essa interação, ele precisa estar em equilíbrio. Isso acontece de forma natural na Terra. Só que nós, humanos, muitas das vezes interferimos. Esse equilíbrio, né, feito pela natureza, ele também é chamado de seleção natural, que é uma forma de controlar as populações. E esse termo, né, seleção natural, foi desenvolvido por Darwin, o primeiro que observou que a Terra ela tinha mecanismos para controlar a população e que sobreviveria aquele organismo mais bem adaptado, com melhores características para o ambiente onde ele está. Se ele, porventura, tivesse características
compatíveis com aquele ambiente, ele conseguiria de forma mais fácil e rápido alimento, ele cresceria, ele conseguiria um parceiro para reproduzir e ele ia perpetuar a sua espécie. Caso, porventura, o organismo não se adaptasse ao clima, ao solo, à falta de água ou o excesso, provavelmente ele adoeceria, ele teria então a opção de migrar para uma condição melhor, ou ele poderia vir a sucumbir, né, morrer e não deixar os seus descendentes. E se isso acontecesse por muito tempo, a sua espécie poderia estar ameaçada de extinção. Então, o equilíbrio ecológico é mecanismos que a própria Terra faz para controlar as populações. Então, por exemplo, quando existe muita comida, a população come muito. Dali a pouco, eu tenho um número muito grande. Se não houver um predador, essa população ela vai impactar, ela vai tirar o espaço de outra, ela vai comer outra população e eu vou ter um desequilíbrio. Então, toda vez que nós humanos vamos agir no ambiente, a gente tem que pensar muito para não causar desequilíbrios ecológicos, tá? Já temos aqui quase 40 minutos de aula, eu vou encerrar aqui nesse assunto, a gente volta numa próxima aula, tá? Só vou falar de equilíbrio aqui um exemplo. Trouxeram para o Brasil o escargot, um primo do escargot, um molusco, né, muito apreciado na comida francesa. Só que as pessoas que comem esse molusco perceberam que não era o mesmo ser vivo. E aí quem trouxe jogou fora. Ao jogar na natureza, e ele não tinha predador natural, ele se adaptou muito bem ao nosso clima, porque da onde ele veio, o caramujo africano, é um clima muito parecido com o da origem dele. Quando ele encontra comida, ambiente, né, apta e condições ambientais favoráveis para a sua existência, ele vai se multiplicar de uma forma muito rápida. E como pela falta de predador, ele vira uma praga. O que é uma praga? É quando eu tenho um ser vivo em grande número que faz um desequilíbrio, que provoca doenças, que destrói outras populações, e foi o que aconteceu com ele. Então, hoje existe um controle, né, tentando dizimar ou pelo menos diminuir a quantidade dessa população. Mas isso é o quê? É resultado de uma ação humana no meio ambiente, uma ação antrópica, uma ação negativa, né? Em que você interfere e essa interferência pode causar um problema no meio. Então, o ambiente, ele consegue se manter equilibrado por si só. Somos nós, seres humanos, que provocamos os desequilíbrios ecológicos nos ecossistemas, certo? Um grande beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau.